Eu sei que é difícil, foi muito difícil pra mim também, mas esquece tudo que você viu sobre The Witcher, seja o jogo ou seja a série, que hoje a gente tá aqui pra falar de outra coisa, que é o livro. Incrivelmente esse livro é bastante diferente de ambas as mídias que eu já consumi sobre o bruxo. Oi! Eu sou o Grinsauro, e no vídeo de hoje então eu queria fazer uma review e comentar sobre o que eu achei de The Witcher, O Último Desejo. E então, pra começar, a gente tá acompanhando a história do Geralt de Rivia, e primeiro a gente tem ali uma questão de que a gente tem a divisão dos capítulos, que eles são capítulos meio que de histórias do passado, e a gente tem os capítulos que é a Voz da Razão, que eu imaginei que fossem o presente, tá? Pelo menos é o que parece ser o presente. Então a gente tem ali na história que a gente vai acompanhando o Geralt, a gente vai acompanhando por onde ele passou, os monstros que ele enfrentou, e nesses momentos da Voz da Razão a gente percebe então que ele tá ali com a Nenenque e ele tá num templo, né, e ele tá se recuperando das batalhas que ele teve, de uma batalha em específico, né, que aconteceu com ele. E aí então a gente tem essa construção de personagem, a gente vai tendo isso durante todo o livro, até que a gente começa a chegar na parte um pouco mais final, onde a gente acompanha ele encontrando o Jaskier, né, que é o bardo que a gente vê aí tanto na série quanto no livro, quanto no jogo. E a gente tem também a introdução da Yennefer no livro, já bem lá mais pro final. E é ali que a gente começa a ter um pouco mais sobre a história e sobre uma amarração entre personagens, tá? Então, assim, a gente tá ali acompanhando o Geralt, a gente aprende bastante sobre o mundo, sobre os monstros, sobre os sinais, sobre o Ignis, né? Sobre o Aard, enfim. E a gente vai aprendendo o que são bruxos, a gente vai aprendendo como funciona, por exemplo, a questão com os magos. Começam a ter algumas discussões, por exemplo, sobre os monstros estarem acabando. E aí então, com os monstros acabando, os bruxos eles são meio que pessoas que elas são treinadas e com o objetivo de caçar esses monstros e vender os monstros. É como eles ganham o ganha-pão deles, né? E a gente tem então algumas vilas, algumas cidades que elas estão, por exemplo, defendendo um dragão que existe ali, porque é o dragão meio que pet da cidade, e ainda não pode deixar o bruxo matar, porque o dragão faz parte, todo mundo gosta. E aí então começa aquilo de, os monstros estão diminuindo, não tem mais lugar pro bruxo ficar, não tem mais o que ele fazer, não tem mais trabalho, e é isso que a gente tem então nesse primeiro livro, até que a gente encontra o Jaskier e a gente encontra a Yennefer, que a gente tem um pouquinho mais de drama ali no meio, mas ainda nada muito, digamos assim, concreto. E aí então, outra coisa que eu queria comentar aqui é exatamente sobre a diferença que a gente tem do livro pra série e pro jogo. Sempre esqueço que é um jogo. Então a diferença que a gente tem basicamente é que primeiro a gente tem as características do personagem, né? O Geralt, na verdade, ele é uma pessoa que ele é muito menos do que ele é nos jogos e do que ele é na série. Então ele não é aquele cara gigante, aquele armário, tipo, ele não é um cara extremamente forte. Ele é sim um cara muito habilidoso, né? Isso é uma coisa que se mantém. Entretanto, no livro eu sinto que ele sofre muito mais pra conseguir enfrentar algum monstro, sabe? Ou até mesmo em discursos, assim, ele tem aquela característica de não falar tanto, mas eu acho que no livro ele é mais um grande, tipo, velho, eu não tô ligando pro que você tá falando pra mim. Enquanto na série e no jogo eu acho que eu sinto muito mais uma questão de ele ser muito poderoso e até um pouco de se achar, assim, tá? Meio que, não tanto se achar, mas é um pouquinho um nariz empinado, assim. No livro eu acho que é só um cara muito cansado da vida, é o que eu sinto. Então essa é uma grande diferença que a gente tem, que o Geralt, né, ele não é esse cara extremamente poderoso. A Yennefer, por outro lado, eu acho que ela tem muito mais um poder que não foi apresentado, pelo menos ainda. Pelo menos no jogo eu não sei, tá, gente? Não vou falar do jogo, vou falar mais da série. Esse poder da Yennefer não foi apresentado tanto na série. Eu sinto que ela é muito mais poderosa nos livros, principalmente com as questões dos portais. Ela abre muito portal, acho que isso é um absurdo, assim. É bem legal, inclusive. Então a gente tem essas grandes diferenças, principalmente na caracterização de cada personagem, sendo o mais impactante o próprio Geralt, né? Então se a primeira obra que você consumiu foi, por exemplo, a série, você vai se surpreender bastante quando você chegar pra ler o livro, porque é bem diferente. Então vamos lá falar um pouco sobre os pontos fortes desse livro, né, e as partes que eu acho que são mais importantes. Esse livro é um ótimo livro para te introduzir ao mundo do The Witcher. Você aprende muito sobre, por exemplo, como os bruxos são criados, digamos assim, né, que são crianças ali, elas são colocadas a testes e aí elas
tem que passar por toda uma questão, todo um sofrimento, todo um consumo ali de poções, né, de coisas bem bizarras pra poderem se tornar um bruxo e fazer consumo dos elixirs, e aí eles vão aprendendo um pouco sobre magia também, e aí tem toda a questão dos sinais, toda a questão do combate, né, a gente tem a parte também, né, da apresentação do Vesemir, por exemplo, que é o tutor ali do Geralt, então a gente aprende essa questão das relações que eles têm entre eles, em Kaer Morhen, a gente tem também a relação com outros bruxos que existem, né, alguns que vão tentar, por exemplo, fazer alguns trabalhos, enfim, a gente tem a citação deles, a gente não tem nada muito concreto ainda, né, eu senti um pouco falta da história da Ciri, eu realmente achei que nesse primeiro livro já ia ter alguma, pelo menos, citação dela, mas não tem, o que tem é uma citação, uma parte de uma história, na verdade, que tem a parte do poder ancestral, e aí, então, é a única citação que tem, que o poder ancestral é aquele poder que a Ciri aparece tendo tanto no jogo quanto na série, né, que é aquele poder mais luminoso, assim, e tudo mais. Eu acho que, sendo sincero, eu não sei qual vai ser o desenrolar dessa história do The Witcher. Eu sei que tem muitos livros aí da saga, inclusive pretendo ler mais, porque eu achei muito legal, principalmente pela caracterização do mundo. Caracterização do mundo é uma coisa que eu gosto bastante, então assim, pra mim falou bastante. Eu sei que você tem um mundo bem desenvolvido, tem mapa, já me ganhou, sabe? Precisa de muito mais do que isso, talvez só tirar um pouco de romance forçado se tiver. Nesse livro não tem o romance com a Yennefer, né, obviamente, e esse é outro ponto positivo que eu queria comentar aqui. Pra mim ficou muito mais claro o que acontece com o Geralt e a Yennefer, tanto na série quanto nos jogos, depois que eu li o livro. Eu acho que é uma coisa que, assim, é muito importante, principalmente porque é o título do primeiro livro, então eu não sei porque isso não foi abordado. Talvez no jogo possa até ser, tá? Mas eu não, de novo, falando aqui que eu não posso comentar sobre muito o jogo, porque por mais que eu tenha acabado, faz muito tempo que eu passei as partes, eu não lembro muito bem como ele é, eu não sou uma pessoa de jogar tanto assim. Mas na série eu sei que é uma coisa que não tem, e aí eu senti bastante falta sobre o porquê que eles são tão ligados assim, e é uma coisa que é bem chocante, e que quando você lê sobre, tudo parece que faz muito mais sentido, porque às vezes pra mim parecia só que a Yennefer era, sei lá, aquele interesse romântico do Geralt, assim, mas, sabe, sei lá, só tipo, eles se gostam, mas não é bem assim, eles se gostam, mas não é bem assim. E aí, então, é muito legal ver essa caracterização. Também falando da Yennefer, eles trazem um pouco mais, ainda não falou tanto sobre como as feiticeiras são formadas, né, que tem toda aquela questão de elas não poderem ter filhos, né, toda aquela questão de ter a mudança na aparência delas e tudo mais, que a gente viu também na série, viu no jogo. Então isso ainda não foi tão abordado, mas já foi falado, por exemplo, que no processo de passar a ser uma feiticeira, a Yennefer não podia mais ter filho. Então, cara, é bem legal quando você vê regras bem fixas, assim, que o autor vai seguindo. Ainda ele coloca uma possibilidade de vazar, né, porque ele fala sempre que, tipo, mas pra toda regra existe uma exceção. Então ele bota uma válvula de escape, que eu imagino que seja para caso ele precise, né? Mas não é algo que parece que vai ser desrespeitado tanto assim no livro. E eu queria falar um pouco também de alguns pontos que eu não gostei, tá, desse livro. O que eu queria comentar é que a sensação que eu tive lendo esse livro é que ele não era o livro 1 de uma saga, mas sim que ele era o prólogo pra uma história maior. Porque a gente tem muito essa apresentação em pequenas histórias cortadas, né? Então às vezes uma história é outra, ela não tem muita relação. Elas só estão contando ali de uma região, aí tá contando que o Geralt, por exemplo, não pode mais entrar naquela região, tá contando sobre criaturas, tá contando sobre alguns poderes, tá mostrando o poder do Geralt, né, com os glifos, né, com os poderes lá, com os sinais. Tá falando dessa parte, tá falando também que o Geralt já tá num estágio mais problemático, digamos assim, do físico dele. Ele não tá mais naquele ápice que ele tava quando ele era um bruxo mais jovem. Então a gente tem essa apresentação, a gente tem toda essa construção. É um livro um pouco mais lento, pelo que eu senti. Ele não é, assim, lento entre aspas, tá? Porque ele é um livro bem rápido, é um livro bem curto. Mas o que eu quero dizer sobre lento é sobre, por exemplo, você ter exatamente essa divisão de histórias e parece que uma não tem muito conexão com a outra. Isso pode deixar com que o livro seja um pouco mais devagar, mas daí lá no final ele começa a amarrar as coisas e começa, né, a trazer ali o Jaskier e a Yennefer e começa a juntar as pontas que estavam um pouquinho soltas, mas ainda tem muita coisa assim que eu gostaria de saber, tem muita coisa que eu queria aprender mais sobre o mundo, principalmente essa questão dos monstros estarem desaparecendo. Eu acho que isso é algo que vai ser bastante trabalhado, porque foi bastante dito no primeiro livro, e eu acho que é um ponto interessante, né, por mais que já teve essa questão meio social dos monstros estarem entrando em sociedades. É legal porque ele comenta até dos trolls que vivem embaixo das pontes, tipo, se eu não me engano eles falam, se os trolls não vivessem agora embaixo das pontes, quem destruiria as pontes para que o governo
gastasse dinheiro e movesse a economia pra reconstruir as pontes. Então é uma visão bem diferente, assim, sobre os monstros, né? O pet dragão também foi outro que foi comentado. E aí meio que os monstros que estão sendo caçados tem até um pouco dessa crítica que não são monstros, mas são, por exemplo, são monstros porque são criaturas não humanas, mas não necessariamente são criaturas que estão fazendo mal ou algo do gênero. É um pouco até um preconceito ali racial com outros seres que existem. Então às vezes é uma cidade que ela é muito preconceituosa e aí quer que o bicho saia ali da cidade e tudo mais, e aí ele pedem pro Geralt caçar. Mas aí quando ele chega lá, ele vê que, pô, sei lá, é um ser que tá fazendo comércio com os elfos, por exemplo, e enfim. Então tem uma discussão até social nesse livro, é um pouco mais singela nesse primeiro livro, pelo menos. Eu imagino que mais pra frente vai ser apresentado questões maiores sobre a política da região, né, e o que a gente tem sobre o desenvolvimento geral ali do reino, da terra, enfim, eu não lembro o nome agora, eu vou tentar pesquisar pra colocar aqui na tela. É um livro bem legal, principalmente pra quem gostou da série, gostou do jogo, né, eu acho que é um ótimo lugar pra você encontrar mais sobre o mundo, obviamente, né, do que a série, do que o livro, porque aqui é realmente o que o autor, ele escreveu pra que a gente pudesse consumir sobre o mundo, é como ele idealizou que fosse o mundo, a história e tudo mais. Então, obviamente, é o melhor lugar que a gente tem pra aprender mais sobre o nosso querido bruxão Geralt de Rivia. E acho que é isso que eu queria falar pra vocês. Um vídeo um pouquinho mais rápido também, né, sobre a review desse livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem ver mais coisas sobre o livro, principalmente sobre fantasia mais adulta, sci-fi, enfim, tudo isso, não esquece de deixar o like pra ajudar esse vídeo, se inscreve também no canal. E é isso, um abraço e até a próxima.